Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago do canal Professor Tigas. Neste vídeo, eu vim desafiá-los com um problema do MIT, é isso mesmo, de 1969, um problema de mais de 100 anos, tá certo? E eu acho que até é incrivelmente simples para resolver. Então nós temos aqui esse triângulo aqui, retângulo, e o nosso trabalho é descobrir qual o valor de x e dos catetos, tá certo? Mas assim, primeiramente eu vou ler o enunciado, tá bom? Como apareceu na prova. Então, é mais ou menos assim, ó. A perpendicular que parte do vértice do ângulo reto sobre a hipotenusa a divide em dois segmentos de 9 e 16, respectivamente. Encontre os comprimentos da perpendicular e dos dois catetos do triângulo. Então, vamos lá. Quem for ligeiro vai perceber o seguinte, que essa configuração aqui, ela é aquela em que a gente pode aplicar as relações métricas do triângulo retângulo, que são obtidas a partir da semelhança de triângulos. Então é o seguinte, para a gente relembrar um pouquinho as relações métricas, eu vou colocar aqui o desenho clássico utilizado, que a gente vai utilizar uma delas para poder descobrir primeiramente o valor desse cara aqui, do x, tá certo? Então nós temos aqui o triângulo, o mais comum utilizado para apresentar as relações métricas, e aqui nós temos a altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo maior, e temos duas projeções MM. E uma das relações que a gente vai utilizar é a seguinte, que diz que se eu pegar a altura e elevar ao quadrado, isso nada mais é que o produto das projeções, m vezes n. E aí, dá para perceber claramente o seguinte, que essa é a conveniente nós utilizarmos, já que nós temos aqui que descobrir qual que é a altura, certo? Em relação à hipotenusa, e temos as duas projeções. Então, basta substituir e resolver a equação. Bora lá? Deixei aqui a fórmula, vamos substituir então. O nosso h, no caso aqui, é o x, então eu coloco x ao quadrado. É igual às duas projeções, como é a multiplicação, não importa a ordem. Eu vou colocar 16 vezes 9, tá bom? 16 vezes 9. Continuando aqui, x ao quadrado é 16 vezes 9 é 144, raiz perfeita, bonitinho, né? Temos que x é igual a raiz quadrada de 144 e, finalmente, x é igual a 12. Fácil, né? Tranquilo. Ainda mais porque deu um número bonitinho, né? Então, vou colocar aqui x igual a 12. E agora a gente vai descobrir o valor dos outros catetos, né? Eu vou chamar um de A, vou chamar esse cara aqui de A e esse cara de B. E aí o que acontece? Eu não vou nem fazer conta para descobrir esses outros dois valores. Por quê? Observando esses dois triângulos aqui que foram formados, né? Quem tiver um pouco mais de experiência vai perceber que eles são múltiplos do famoso triângulo 3, 4, 5. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui. Então, eu tenho aqui esse triângulo retângulo 3, 4, 5. É verdade é que muitos triângulos retângulos são obtidos a partir da multiplicação das medidas desse triângulo por uma constante, né? Ou seja, um triângulo são semelhantes a esse aqui. E é o caso exatamente desses dois triângulos aqui. E como é que é fácil descobrir isso e é fácil descobrir qual o valor que nós precisamos encontrar aqui? Porque se eu pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, em que a gente vai ter que descobrir qual é o valor de A, eu posso pegar o 9 e dividir por 3. Pego esse cateto, divido por 3, chego a 3. Se eu pegar esse outro cateto, que é 12, e divido por 4, eu chego a 3 também. Ou seja, esse primeiro triângulo aqui, nada mais é que o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 3, ok? Ou seja, então, a hipotenusa, que é o A aqui, ele vai ser o 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Ou seja, praticamente sem fazer conta, certo? Conta só de cabeça. E a mesma coisa vai acontecer com esse outro triângulo aqui. Observando aqui as medidas 16 e 12, se eu pegar o 16 e dividir por 4, eu chego então a 4. Se eu pegar o 12 e dividir por 3, eu chego então a 4 também. Esse, o segundo triângulo, ele foi obtido como? Pegando as medidas do 3, 4, 5 e multiplicando por 4. Ou seja, o B vai ser 5 vezes 4, que é 20. Tá vendo? Ah, professor, mas se eu tiver a dúvida, eu poderia pegar o 12, e ao invés de pegar o 4, o 16 e dividir por 4, eu poderia pegar o 12 e dividir por 4, daria 3. Aí você vê que vai furar na outra divisão, né? Então, aí você tenta fazer a outra ordem e ver se dá certo. Mas, no geral, quando você tem isso em mente, quando você já tem em mente que existe esse triângulo, que você pode utilizar, que pode, em várias situações, cair em triângulos que são semelhantes a ele, você já pega na hora, né? Porque os valores foram obtidos a partir desses três aqui, tá certo? Então, assim, uma conta achei bem simples, mas bastante bonita. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Obrigado, valeu.